Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Abrevia e, como sabem, gostamos muito de convidar pessoas que possam acrescentar valor a todos nós, que nos ajudem a capacitar e a desenvolver mais a nossa pessoa, as nossas equipas, as nossas organizações. E hoje temos aqui um convidado muito especial, é o Tiago. Tiago, tens 15 anos de experiência na área industrial, uma experiência bastante alargada e a determinada altura decidiste arrancar com o teu projeto próprio e és hoje o CEO e fundador do Riaga Group. Uma empresa que começa também na área industrial. Tiago, muito obrigado por teres vindo aqui. Ora, obrigado pelo convite. Foi um gosto conhecer toda a estrutura, a organização e também é um gosto fazer parte do vosso propósito de ajudar, gerar valor e servir. Muito bem, obrigado mais uma vez. Era essa. E o Tiago hoje vai partilhar connosco hoje muitos aspectos sobre um tema quente. Um tema que impacta em todas as organizações. Todas. Sejam organizações empresariais ou organizações sem fins lucrativos. Todas as organizações. Vamos falar bastante sobre liderança. Um bom tema. Tiago, fala-nos um pouco. Como é que é esta tua experiência de trabalhar na indústria e depois arrancares um projeto próprio? O que é que tu aprendeste neste processo com liderança? Olha, eu comecei na parte habitacional até, foi o meu primeiro trabalho, mas foram poucos anos, ali 2 anos, e rapidamente saltei para a parte industrial. O início foi só comigo e com o meu pai, e a minha ambição e o desejo de trazer gente, amigos, que na altura eram amigos para o negócio, era grande. Eu gostava de estar com pessoas, então, como estava a ser tão bem sucedido a fazer os projetos, surgiu a oportunidade de realmente ter pessoas a ajudar-me. E foi aí que eu comecei os primeiros passos de liderança, ainda sem perceber nada de liderança, sem saber o que estava a fazer, a recrutar sem saber o que é um processo de recrutamento e a colocar pessoas no barco, umas certas, outras erradas e algumas que, felizmente, acertei e ainda estão connosco hoje. E esse processo foi quase que foi muito intuitivo, porque eu reconheço que a minha personalidade original já é essencialmente agradável, isso ajudou-me muito. E eu facilmente fazia amigos, e então a minha primeira liderança era muito por ser um porreiro, não é? Ser um bonzinho, não é? Tipo, eu não te chatei muito contigo, pá, fizeste mal, eu faço, aquela permissibilidade toda, sem conversas difíceis, e isso foi-me levando a construir as primeiras equipas, 2, 3. Eu, a uma dada altura, comecei a perceber ali por volta dos 27 anos que estava um pouco estagnado, que trabalhava muito, não é? 6 dias por semana, 10 horas por dia. E então, Tiago, se tu continuares assim, como é que vai ser? Vou continuar assim a trabalhar até aos 60 anos. Então eu comecei a parar um bocadinho para pensar, que é uma coisa que eu recomendo muito. A certa altura na vida, nós começamos a trabalhar um bocadinho menos e a estudar um bocadinho mais. Porque eu saí da escola com 17 anos, 11º inacabado. Então aos 27 anos eu fui estudar, ler, aprender sobre startups, empresas, comunicação, liderança e comecei-me a capacitar. Ao mesmo tempo, a ambição de querer ter uma empresa a sério cresceu e eu fui-me capacitando inconscientemente, mas mantendo os olhos mais atentos para o que poderia ser uma oportunidade de empreender. E mais tarde, ali aos 29 anos, surge uma ideia de, ok, nós estamos a fazer serviços para a indústria, fazíamos pequenos trabalhos de serralharia e comprámos uma unidade, arranjámos um pequeno armazém, nós assim, bem, tivemos um problema de transporte. Eram estruturas com 6 metros, como é que nós vamos fazer? Então surgiu a ideia, vamos fazer isto modelar clique. O Tiago aprendeu desenho, começou a modelar, criou uma linha de segurança e proteção, projetámos, com a ajuda da Francisca a projetar uma marca e um ideal, dissemos assim, é agora, está aqui a oportunidade de criar um negócio a sério, uma marca que vai expandir a nossa empresa. E foi assim que nasceu a Riaga Group. Já com serviços, ali poucas equipas, e num ano dobrámos o tamanho da empresa, faturação e uma loucura, muitos acertos, muitos erros também, e cá estamos nós hoje, com Boa, 30 colaboradores. boa, muitos parabéns. Revejo-me em alguns dos aspectos que tu falaste, que também passei por esse processo. Boas contratações, preferia ter partido as 2 pernas, não é? Também faz parte. Sim. Mas acima de tudo, este conceito que também gostei que presenteasses-nos aqui para todos os que nos estão a acompanhar, que é o aprender e o parar para pensar. Não haja dúvida que nós vivemos numa sociedade tão acelerada que as pessoas não param para pensar, no que é que estão a fazer,
nas consequências, o que é que estão a fazer, Uhum. e a maioria delas não sabe bem para onde é que quer ir. Isso ainda é pior. Exatamente. E, Tiago, neste processo todo, obviamente com as responsabilidades que tens no Riaga Group, Uhum. tens que liderar muitas pessoas. Uhum. Queres-nos falar mais um bocadinho sobre que princípios é que tu praticas nesta liderança? Como é que o Uhum. fazes na prática? Sim, olha, nós partimos de um princípio que é um trabalho que nós fazemos também muito com os empresários no nosso nome modelo de negócio na Riaga, que a base de qualquer negócio devem ser estabelecer diretrizes estratégicas, que é nós sabermos qual é o propósito da nossa empresa, o que é que ela faz no mundo, é nós estabelecermos uma visão alcançável, 3 a 5 anos, onde é que nós queremos chegar com a empresa e nós definirmos os valores base. Dentro dos valores base estão outros valores também. E com base nisso, nós começamos a construir a nossa liderança. Mas tem que haver uma base para liderar. Portanto, tem que haver o desejo, a vontade de assumir essa responsabilidade, fazer o trabalho de assumir esse posicionamento, porque ou tu és ou tu não és, ou és percebido como líder ou tu não és um líder, e com base nas diretrizes que tu fazes, a base, o esboço do teu negócio, tu começas a contratar de acordo com o que tu queres fazer, de acordo para onde tu queres ir, de acordo com os teus valores. E isso é um fator que vai fazer muita diferença na hora da contratação, de criar uma equipa, antes mesmo de formá-la e de a acompanhar, porque a pessoa que se senta à tua frente tem sentido. Então, se um dos teus valores é a ambição, é querer crescer, a pessoa que está à tua frente não tem ambição, não tem objetivo. Se a pessoa que está à tua frente só quer um trabalho, uma carreira estável, tranquila, e um dos teus valores é não, garra, vamos assumir riscos, vamos andar para a frente, vamos passar aqui por uma zona cinzenta para depois ver a luz lá na frente. Então, tendo essas bases, essas diretrizes como base de liderança, torna-se muito mais fácil conduzir a equipa, mesmo para os teus discursos, para as tuas reuniões, para os teus eventos de cultura. Tu tens que saber que palavras é que tu usas para cimentar, para semear no coração de quem está contigo, para que eles vistam a camisola, eles têm que comprar a missão, a visão e os valores da tua empresa. E aí sim, torna-se mais fácil criar pessoas que vestem a camisola e mesmo que os momentos não sejam muito fáceis, eles estão dispostos a passar por um momento difícil, pois sabem, existe uma visão. Nós estamos a fazer estes 1000 quilómetros aqui ao frio e à chuva, porque a seguir o líder já me disse, vai haver céu azul. E é preciso essas pessoas, é preciso encontrar essas pessoas, e quando nós sabemos para onde queremos ir, como tu disseste, não é? Quando nós temos um objetivo claro, quando nós temos a missão de impactar e temos os valores como base, torna-se tudo muito mais fácil no dia a dia de uma empresa e na construção da equipa. Por outras palavras, posso depreender que estamos a falar aqui a par ou em complemento do que estás a falar de coerência, consistência, visão e missão. Uhum, Quando conseguimos alinhar todos estes níveis, uhum, todas estas vertentes, no fundo, temos tudo para as coisas correrem melhor. exatamente. Boa. É o walk the talk. É, Não é só dizer o que é que eu não, quero. não, não. Não, não. Eu tenho que o viver. Exatamente. Muito bem. Olha, e obrigado por excelentes É esse. partilhas. E diz-me uma coisa. Eu sei, e tu sabes, neste processo de liderança, todos nós esbarramos com desafios. Hum. Todos esbarramos com desafios. Queres partilhar connosco quais são aqueles desafios que mais te marcaram e como é que deste a volta? Uhum. Como é Como que... líder e como empreendedor. Sim, podes... Bem, estás a dividir a pergunta em dois. Força. então Estás à olha, vontade. assim como líder, o maior desafio, tendo em conta que aquela minha personalidade raiz, e é o que acontece com muitos líderes, quererem ser muito amigos, não é criar bem uma empresa, mas ali uma família, foi ultrapassar diariamente aquela necessidade de ter as conversas difíceis, a permissibilidade, como eu te disse, porque nós não queremos entrar em conflitos, a minha personalidade não é assim, eu prefiro sacrificar-me para o outro estar bem, e isso prejudica muito a empresa. E a partir do momento que eu percebi, não, isto não só me prejudica a mim, porque eu tenho coisas para dizer e não estou a dizer, como prejudica a pessoa que precisa deste feedback para melhorar, como prejudica a organização e todos sofrem com isso. A partir do momento que eu disse, não, isto prejudica toda a gente, acabou-se a permissibilidade, eu tenho que ser um líder presente, com comunicação, feedback corretivo para bem de todos. E isso foi um erro que eu fui fazendo ao longo de muito tempo, em que acontecia uma coisa agora, só daqui a um mês. Ei, acabou. O feedback corretivo perdeu toda a força do momento de, olha, aconteceu isto, por causa disto provocou isto, e agora temos que resolver de alguma forma, percebe? Não atacando a pessoa, mas o comportamento. E então isso foi um dos grandes erros, e que vejo muitos líderes também a cometerem. Serem muito permissivos, permitirem mau trabalho e maus comportamentos. Como empresário,
Talvez o maior erro desde o início foi contar com dinheiro que não tinha. Que é, sabes, cria-se a empresa, cria-se o negócio, nós projetamos uma linha de contas, um cálculo que aquilo, então, vende X, faturas X, dá Y, não é? E depois nós entramos em projetos, Portugal 2030, Portugal 2020, e nós entramos, muito bem, fazemos a nossa captação, metemos o nosso capital, agora, mais mês, menos mês, aquilo, não é? Vamos receber o dinheirinho e está tudo bem. E nós cometemos um erro no início que foi gerir a empresa, assumindo que passado 3, 4, meio ano, um ano, mas o dinheiro vinha. E isso colocou-nos numa situação frágil durante alguns meses, pois nós não chegámos a receber o dinheiro e nós obrigamos a gerir o negócio durante um ano com caixa muito reduzida. E isso foi o nosso primeiro desafio empresarial, que foi contar com algo que ainda não estava na nossa posse. Isso é um grande conselho para todos os empresários. Contem, façam projeções, estratégias, vivam o dia a dia os investimentos da empresa com o dinheiro que vocês já têm em posse, que sabem que conseguem ir buscar, para não correrem o risco de apertarem a caixa, as operações, e muitas vezes é o fim da empresa. Boa, boa. Gostei muito. Obrigado por essa partilha muito franca, muito própria, muito íntima da Sim, realidade sim, da sim. empresa, porque sem sombra de dúvida que essa atenção que estás a querer colocar é verdade. Um principal motivo das empresas fecharem não é falta de encomendas, não é falta de vendas. O principal motivo e razão das empresas fecharem é falta de liquidez, é falta de caixa. Exatamente. Por isso é um ponto muito estratégico. Obrigado por humanizares aqui a tua partilha, porque todos nós temos a capacidade de aprender tanto para o lado do o que não devemos fazer, Pois, como também o que devemos fazer. exatamente. Temos que jogar sempre com este binómio. Por isso, excelente, obrigado por esta Ora é essa. partilha muito franca e ver todo o esforço que vocês têm feito, que tu tens feito no crescimento da empresa. Olha, tocaste aí nos pontos que eu gostei muito, que foi o facto de tu falares em características que te são inatas, aspectos que te são inatos e que tu tiveste a capacidade, que nem todas as pessoas têm, digamos aqui, de perceber, de fazeres uma autoanálise, de tu próprio fazeres uma autoscopia e descobrires que precisavas de melhorar ali. Isto leva-me à questão. A questão é, a liderança é para ti algo inato ou a liderança de equipas é algo que se pode desenvolver? É completamente treinável. E nós temos visto, e eu tenho olhado para a minha vida e faço muito isso agora, que tenho a consciência da importância de fazer essa análise, da autoavaliação, de eu perceber como é que eu opero, qual é o meu software de origem para conseguir fazer upgrades na programação e ser cada vez melhor. E, e eu olho para as coisas que têm acontecido e eu percebo, não, se eu sou o líder que sou hoje, isto foi treino. Isto foi eu dizer assim, não, eu quero ser líder intencionalmente. Eu tenho a ambição de inspirar. E foi essa ambição que me levou a estudar o que estudei, a entregar horas do dia a ler e a estudar, a sentar à mesa com empresários para me tornar o melhor líder. Eu era péssimo a comunicar, eu era super tímido. Se tivesse que falar qualquer coisa em público, eu lembro-me, eu vim de uma origem evangélica e a Igreja Católica tem os escuteiros, não é? A Igreja Evangélica tem a catequese, acho que é a catequese, e os evangélicos têm a escola dominical. E nessa escola dominical, os professores pediam aleatoriamente a uma criança para fazer uma oração. Quando chegava a essa altura, se chegasse a vez, a ponta vai Tiago, acabou. Sempre para tudo. Na música, a cantar, chegava à nota mais alta, falhava a voz. Então, isso é um trabalho que eu tenho vindo a fazer. E se eu sou o líder hoje, que sou, foi treinado. Claro que há competências, coisas que são talentos naturais. Por exemplo, a parte da personalidade agradável, de eu ter muito cuidado com as palavras que digo, de não querer ferir ninguém, de ser muito respeitoso e justo, que fortalecem essa capacidade de liderar e me tornam um bom líder. Mas existem muitos outros elementos que têm que ser treinados intencionalmente, porque um líder tem que ser muito completo. Não chega só a ser personalidade agradável, não chega só a falar bem, não, ele tem que ser um bom gestor, ele tem que ser racional, ele tem que ser bom com números, ele tem que ser bom com pessoas, ele tem que ser bom a criar conexão, ele tem que ser magnético, sabes? Estás aqui, dá-te vontade de continuar a estar. Então isso é trabalhado. Então é totalmente treinável. Para mim, ser um bom líder é treinável. E eu hoje continuo a treinar para ser o melhor líder. É isso, melhoria contínua. É isso.
Estamos de acordo. Eu também concordo. Eu, da experiência que tenho, há pessoas que têm características e qualidades inatas que lhes facilitam a vida em determinada vertente de toda a esfera de liderança, que é algo bem complexo, bem completo. E sim, um líder com um perfil A, o perfil B, o perfil C, se a pessoa realmente quiser exercer esta responsabilidade. Porque liderar, é importante às vezes percebermos que liderar não é um cargo. Não? Liderar não é um cargo. Liderar é responsabilidade acrescida, é trabalho acrescido. Muito bem. E por falar em trabalho acrescido, como é que lidamos com esta dimensão de desafio entre eu quero fazer uma liderança humanizada, eu quero ser o tal líder porreiro, o tal líder simpático, o tal líder que tenta evitar determinados conflitos, mas eu tenho uma empresa para gerir e a minha empresa tem que dar lucro. Claro. Como é que eu faço este balanceamento? Como é que eu faço esta gestão? Nós fazemos isso. Nós costumamos dizer que um bom líder, um dono de empresa, ele tem que ser ambidestro. Ele tem que ser muito bom com gestão e muito bom com a parte humana. E quem diga, não, mas eu só com pessoas. Não, mas tu estás à frente da empresa, tens que ir aprender de gestão. Mas pessoas, não é um problema para mim, só gestão. Vais ter que desenvolver esse lado humano, não há hipótese. E como é que se faz isso no dia a dia? Nós temos que ser transparentes, da mesma forma que estamos aqui a ser hoje, transparentes com a organização. E nós temos que fazer perceber à empresa que realmente aquilo vai ser um lugar de realização de sonhos. Portanto, todos nós estamos ali por um futuro melhor, para acrescentar valor à sociedade e sermos recompensados por isso, utilizando o lucro como matéria-prima de construção de sonhos. E melhores condições de trabalho, e melhores benefícios, e melhores salários, melhores cadeiras, melhores computadores, o que for. E explicando a todos os colaboradores, porque o colaborador e a equipa não conseguem sentir de nenhuma forma a responsabilidade que é estar num cargo de liderança, o que é ter uma empresa às costas. Mas nós temos a responsabilidade de imputar essa responsabilidade também, fazendo sentir ao máximo e trazendo o lado lógico. Isto é um negócio, nós estamos assim, há números, há indicadores, se não batermos a meta acontece isto, se batermos a meta acontece isto. E nós temos que ser o humano, criar as condições, a harmonia, promover um local feliz, não é? E ao mesmo tempo mostrar o lado racional da gestão. Isto é uma empresa, isto tem que dar lucro. Senão, olha, nós estamos aqui todos a fazer festa durante 2 anos e daqui a 2 anos vamos ter que arranjar outro lugar para ir fazer festa. Então, se vocês querem continuar com a festa aqui, nós vamos ter que dar lucro. Então, há o lógico, há o numérico, há a alta responsabilidade, a postura de dono, que é um dos nossos valores, para conseguir realmente alcançar os objetivos que depois trazem todo esse lado humano, bonito, a cultura, as festas de cultura, os convívios, os team buildings. Então, é com transparência, sabes? É sendo o mais aberto possível, é mostrando os números, é mostrando os objetivos, é dizendo o que é que está a acontecer. Não precisa de ser com todos, mas pelo menos com os líderes que tu definiste, aquelas pessoas estratégicas, para que, com base nessa transparência, as pessoas escolham. Eu vou estar, eu vou me envolver, eu vou ajudar isto a ir para a frente, ou não. Eu não sou da equipa, estou aqui a jogar contra, tenho que pôr outra pessoa no meu lugar. Tem que haver esse lado racional, que custa muito despedir, custa muito contratar, custa muito suportar as responsabilidades de uma empresa, mas nós sabemos do bem que estamos a fazer. O serviço e produto que estamos a colocar no mercado é uma necessidade. Agora, com este novo modelo de negócio, então, ele surgiu porque nós queremos impactar mais e as nossas empresas industriais impactam, mas é um mercado industrial, não é? Ali 200 clientes. Nós agora, com o novo modelo de negócio, alcançamos e impactamos muito mais vidas. Então foi esse abrir de leque que nos levou a nós temos que gerar mais valor. Boa, parabéns. Nós fizemos um caminho parecido, não quero estar aqui a falar muito, chama-se DDC Samsys, que quem tiver curiosidade que consulte. Muito bem, Tiago, obrigado pelas estas partilhas tão francas. No fundo, é conseguir equilibrar toda a responsabilidade de servir e fazer uma liderança humanizada em simultâneo. Não podemos abrir mão de olhar para a bola, de ter os olhos na bola e garantir que a nossa organização, que a nossa empresa, a nossa equipa é lucrativa, porque sem lucro tudo morre. Esquecer. Não há empresa, não há como ajudar as pessoas, não há como ajudar a sociedade de alguma forma. Estamos de acordo, alinhados, Boa. excelente. Olha, há um outro ponto muito crítico também na liderança. Algo que me parece extremamente determinante, até porque tu próprio já abriste um bocadinho aqui a porta, não é? Tu falaste de um caminho que tu foste fazendo. Tu foste começando por perceber que precisavas de evoluir a tua forma de liderar,
não podias ter uma liderança tão democrática, tão porreiraça, não é? Tudo bem, podia ser à vontade, mas não convinha ser à vontadinha, não é? Isso. Então fizeste essa evolução, ficaste também consciente que tinhas que fazer um crescimento de formação, tinhas que investir forte na tua formação para te desenvolveres, para conseguir levar a organização a um outro ponto. Eu acredito que há uma qualidade aqui que está agarrada, que está subliminarmente aqui agarrada em todo este processo e que ainda hoje tens que a ter, e eu vou chamá-la para aqui porque eu acho que é crítico falarmos um pouco sobre essa, que é a resiliência. Queres-nos falar um pouco sobre o que é isto da resiliência e como é que se aplica a resiliência em todo este percurso que estivemos aqui a falar, que envolve não só gestão de negócios, não só liderança, mas queres falar um bocadinho? Sim, olha, eu acho que a resiliência é algo que aparece a meio do caminho. Tu não precisas de resiliência para iniciar, não precisas de resiliência também para terminar nada, mas tu precisas para continuar. É quase como uma disciplina. Então é uma resiliência, é a disciplina da resiliência. E é óbvio que ao longo do processo, não é? Nos momentos ou noutros, nós somos mais testados, a nossa resiliência é mais testada ou não. E eu acho que o que ajuda muito é tu acreditares no que estás a fazer. É, tu partiste a maçã ao meio, tu apagaste nas sementes e tu semeaste. E tu sabes que aquilo de uma maneira ou de outra, tu vais regando e cuidando, aquilo vai ter que dar ali maçãs, vai nascer, vai demorar 5 anos, não é? A ter a primeira colheita, mas vai. Então, enquanto houver essa esperança, esse acreditar do que tu estás a fazer é certo, existe esse fator resiliência. Quando existe na vida algo que te prova e o empresário aqui, nomeadamente os empresários, os líderes, de certa forma duvidam, não é? Começam a querer quase que desistir, aí é que acabou o jogo. Tu primeiro tu duvidas, tu começas a achar que aquilo se calhar não é o certo, começa a ocupar uma insegurança em ti e tu dizes, bem, se calhar não é bem assim e a tendência é desistir. Por isso, a resposta à resiliência é nós sabermos que o que estamos a fazer é certo, que se semearmos a maçã aquilo vai dar mais tarde ou mais cedo e continuar a fazer os esforços, a aprender, a capacitar-nos, a estar perto de pessoas, porque se nós ainda não temos os resultados que temos é porque não temos o conhecimento que precisamos ou não temos à nossa volta as pessoas certas. E continuar firme a ser testados pela resiliência, pois nós sabemos. Amanhã vai dar aquela macieira com 800 maçãs por colheita. Boa, excelente, muito bom. No fundo, Tiago, podemos dizer, agora pegando na analogia da maçã, no fundo nós temos que semear para colher. Temos que Muito. semear para colher. E neste processo de semear para colher, eu quero acreditar que já tiveste que tomar decisões muito difíceis. Queres partilhar um pouco sobre esse crescimento, sobre esse processo, Sim. em todo este crescendo que tens feito? Decisões difíceis são muitas, não é? Que nós temos que tomar. Tantas conversas como as decisões temos que estar dispostos a tomá-las. É como nós dizemos muito. Às vezes mais vale uma má decisão do que uma não decisão. Tem que se decidir e depois corrige-se. Pronto. Agora, na vida, antes de dar este salto empreendedor, antes de começar a estudar a sério, talvez as decisões mais difíceis foi abandonar a música, que eu era baterista, guitarrista, cantora, deixar grupos de amigos, deixar de frequentar certos ambientes que me estavam a prender a uma realidade que eu não queria. Então eu tive que libertar espaço da vida do Tiago para que ele começasse a focar-se no trabalho e no estudo, para que com esse envolvimento, foco apenas numa ou duas direções, conseguisse ter energia suficiente para gerar impacto no que estava a fazer. Então talvez uma das decisões mesmo mais difíceis foi abandonar grupos de amigos, ambientes, hábitos, hobbies que eu tinha, que eram tão bons, não é? Mas eu compreendi que se eu continuar a fazer o que eu gosto, o que eu quero, o que é confortável, vou acabar por ter a vida que não quero. É um bocado estranho, mas a verdade é essa. Muitas pessoas gostam muito de fazer o que gostam e está tudo bem, zona de conforto, eu fico por aqui, mas eu gosto tanto de fazer isto, eu gosto tanto de comer aquilo, e depois a consequência é ter uma vida que não gostam. Nós temos que fazer mais coisas no curto prazo que não gostamos, que não são assim tão confortáveis, para depois termos a vida que queremos. E existiu na minha vida essa percepção, ainda bem que houve esse choque de não parar, pensar, fazer essa analogia e canalizar a energia para o sentido certo. E foi isso que me trouxe até aqui. Se eu não tivesse parado, ainda hoje estava como técnico eletricista.
Excelente, parabéns, Tiago. No fundo, estamos a falar aqui do princípio de ter a capacidade de deferir benefícios. Ou seja, eu prefiro abrir mão agora de uma coisa que até gosto para diferir no tempo, usar a resiliência, diferir no tempo, para ter benefícios maiores no futuro. Uma das coisas que sei que te tem ajudado e que até foi um aspecto interessante onde nós nos conhecemos num jogo de aprendizagem de golfe, mas isto só para fazer a ponte para algo que eu sei que tu fazes muito e que te ajuda, que é o desporto. Queres falar de uma forma assim bem sucinta o impacto do desporto? Olha, o desporto é o treino do corpo, é como dormir. Nós costumamos dizer, é quase em tom de brincadeira. Tu não tens que treinar ou fazer desporto todos os dias, só nos dias em que comes. Então, se comeste, vais ter que treinar. É como dormir, é como beber água, é como alimentar. Tem que treinar. Acabou. A tua disposição para encontrar soluções para os desafios, para ter conversas difíceis, para o trabalho exigente que é ter uma empresa e ser líder, tu tens que praticar desporto. E realmente todos, nós fazemos 5 treinos por semana, musculação, fazemos corrida também, agora estamos a iniciar o ténis e todos os anos queremos ter um bom desafio intelectual e um também físico para nos continuar a estimular e a desenvolver competências. É extraordinário. Excelente, excelente. Muitos parabéns. Também aproveitar para dar os parabéns que soube, não é? Há um passarinho que me contou, que para além dos muitos projetos que tens com a Francisca, vocês estão-se a preparar para lançar dentro em breve um livro juntos. Verdade. Por isso, muitos parabéns. Queres dizer assim 2, 3 palavras sobre isto? Olha, vai estar lá espelhado o nosso melhor. É quase como ensinar-nos a arte de viver com excelência. Vamos pôr lá os elementos que nós consideramos fundamentais para empreendedores, empresários, líderes, pessoas que se querem desenvolver pessoalmente e empresarialmente, terem. Está ali, quase como se fosse um manual. Excelente. Tiago, olha, eu ficava aqui depois o resto da tarde a conversar contigo, mas temos um objetivo neste podcast único. Abrevia. Por isso, a última questão. Bem, Tiago, abrevia tem 2 palavras. olha, é inspirar excelência. Porque estivemos a falar de liderança e um líder tem que ser inspirador e inspiração não é ao calha, mas no sentido certo. Então, um dos nossos valores também é a excelência, ou fazer bem feito. Então, como líder, inspirar excelência. A minha abreviação. Excelente, excelência, excelente partilha. Muito obrigado, Tiago. Bom. Muito obrigado a todos os que nos acompanham e até ao próximo episódio.